Olá, bem-vindo ao seu canal Partilhe e Compartilhe. Eu sou José Carlos Ferreira e quero lhe fazer um convite. Aproveite que você está aí, se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte desse nosso projeto de evangelização, de formação pessoal e de boas informações para a sua vida. Muito obrigado. E você que se inscreveu agora, você que já estava inscrito e você que não quis se inscrever, eu quero desejar muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração e também muita fé pelos dias melhores que estão se aproximando. Com certeza, nova vida está chegando. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua inscrição. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, ao final dele dê o seu like ou o seu dislike e compartilhe com as pessoas da sua comunidade, da sua família, seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito bem, hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre o nosso assunto dízimo. Atenção, pessoal da Pastoral do Dízimo. Alegria estar de novo falando com vocês sobre esse assunto tão importante. E hoje nós vamos tentar responder uma pergunta que algumas pessoas têm me feito, inclusive cristãos católicos, que é a seguinte: o dízimo foi abolido da Igreja Católica? Vamos ver e você chega à sua conclusão. Algumas pessoas supõem que o quinto mandamento da Igreja, que foi modificado, que foi promulgado, foi elaborado pelo Papa Bento XVI, que ele havia sido revogado, que ele extinguiu o mandamento eclesiástico sobre o dízimo, já que a redação desse mandamento aparece no novo catecismo da Igreja Católica de forma diferente do que era anteriormente. Anteriormente, a gente conhecia bem o quinto mandamento, dizia assim: pagar os dízimos segundo o costume. E a nova redação passou a ser a seguinte: atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as suas próprias possibilidades. Você checa isso lá no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, promulgada pelo Papa Bento XVI, em 28 de junho de 2005, e republicado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Recordando com isso a todos nós fiéis que devemos ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas possibilidades. O dízimo, tal como nós o conhecemos, ele já existe há muito mais tempo que o cristianismo. Quando nós visitamos a história, seja nos relatos dos historiadores, seja consultando a Sagrada Escritura, notamos que o dízimo ele assume a cada tempo características e funções diferentes, visando suprir as necessidades e as exigências da realidade social e religiosa de cada época. Nós encontramos a primeira referência do dízimo na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 14, quando Abraão, após vencer a guerra contra os reis inimigos, entrega a 10ª parte de tudo que havia conquistado ao sacerdote Melquisedeque. E logo depois a gente vê Jacó, que era filho de Isaac e neto de Abraão, fazendo um voto com Deus de que daria o dízimo de 10% de todo o seu rebanho, caso ele fosse protegido e não lhe faltasse alimento numa viagem que ele iria empreender. Então, nós vamos dar um pulo no tempo e a gente vai ver que a Igreja Católica ela só institucionalizou a cobrança do dízimo no Sínodo de Macon, no ano de 585, estabelecendo a quantia de 10% das posses dos fiéis, passivo de excomunhão quando não fosse entregue. Essa prática ela ganhou força com Carlos Magno, que conforme alargava o seu império no século IX, ele difundia a cobrança do dízimo nas regiões conquistadas. Com o tempo,
os governos entraram nessa jogada e terminou a igreja permitindo que os reis cobrassem o dízimo mediante o compromisso de colaborarem, de expandirem a fé cristã. No final do século X, o dízimo torna-se uma exigência legal para o sustento da igreja estatal e sua coleta não era feita pela igreja, e sim pelos reis ou pelos servidores do reino, ou seja, pessoas seculares não ligados à nossa igreja. Somente após o século XVII, com a separação entre a igreja e o Estado, é que o dízimo volta a ser de caráter religioso. Mas aí haveria de ter que se reconquistar os corações dos fiéis que estavam exauridos e decepcionados com o antitestemunho que foram abandonando a prática do dízimo. No Brasil, os bispos do Brasil, através do estudo número 8 de 1974, lançaram um desafio para os fiéis do Brasil. Que cada um, que todos nós, provêssemos as necessidades da igreja através da participação consciente e responsável de cada um de nós, fiéis católicos. E também colocava uma inovação. Os recursos do dízimo, os recursos adquiridos, não eram mais administrados somente pelo clero, somente pelos padres, mas agora teria a participação dos leigos através dos conselhos econômicos e dos conselhos pastorais e também da pastoral do dízimo. Então, ressurge no Brasil, a partir de 74, a prática do dízimo agora sob essas novas bases. A primeira delas, que fosse por meio de uma pastoral organizada, a pastoral do dízimo, uma pastoral que fosse evangelizadora, catequética e administrativa. Surge, portanto, aí a nossa amada pastoral do dízimo. No ano de 2016, com a publicação do documento 106 da CNBB, que é o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas, esse documento dá um passo significativo para a pastoral de conjunto, integrando a pastoral do dízimo na pastoral de conjunto e consequente desenvolvimento da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Esse documento trouxe alguma luz, alguns esclarecimentos sobre alguns pontos. O que é o dízimo, quais as dimensões do dízimo, quais as finalidades do dízimo e o que é pastoral do dízimo. Nós temos aí no nosso canal já um vídeo sobre o documento 106, você pode consultar lá. Então, desde 74, graças ao incansável trabalho da pastoral do dízimo através dos valorosos agentes da pastoral, cada vez mais católicos se conscientizaram da importância de contribuir com o dízimo e as ofertas e deu assim aquele sentido de pertença, Como é bom você chegar na sua igreja, na sua comunidade, encontrar a igreja limpa, arrumada, bem equipada, com conforto, com bons equipamentos. Então, muito bom. Mas isso supõe que nós somos uma família, a família cristã, e que cada igreja, cada templo é como se fosse nossa casa, é nosso. Então, compete a nós assumirmos o papel de cuidar dessa casa, de cuidar do templo e também participar da missão evangelizadora da igreja e ajudar os nossos irmãos através da dimensão caritativa do dízimo. E cabe então a nós nos informar também sobre como é que cada um de nós pode participar desse projeto maravilhoso. Lembrando que dê cada um conforme o impulso de seu coração, sem tristeza nem constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, atenção, hoje na nossa Igreja Católica, o dízimo, entre aspas, é uma contribuição regular
e proporcional ao rendimento do fiel, considerado um compromisso que todo batizado deve assumir. É, antes de tudo, não uma obrigação, um dever, é uma graça, pois é uma forma concreta com que cada cristão tem para manifestar a sua fé em Deus, o seu amor à sua igreja, o seu amor à sua comunidade, o seu amor ao próximo, já que é por meio dessa contribuição que a igreja se mantém em atividade, sustenta seus trabalhos de evangelização e realiza muitas obras de caridade e assistência àquelas pessoas menos favorecidas. Pela contribuição com o dízimo, nós podemos viver 3 virtudes mais importantes para todo cristão: a fé, a esperança e o amor, caridade, que nos levam para mais perto de Deus, afasta de nós o egoísmo, a avareza. Uma coisa importante, além dessa modificação nos mandamentos da igreja, no ano passado, no dia 27 de julho, o Papa Francisco expediu a todas as dioceses do mundo inteiro a instrução sobre paróquia e evangelização da congregação para o clero, onde reitera que a proposição não contém novidades legislativas, senão modalidades para melhor aplicar a normativa vigente. Atenção nisso. Estabelece regras na ação pastoral junto aos órgãos e zonas pastorais a serem prescritas pelo bispo diocesano, pelos cargos e conselhos, e dentro de um assunto específico que trata das ofertas da igreja, abolindo toda e qualquer cobrança de taxa sacramental. Isso está lá no item 11, número 118. Trata-se de uma oferta que, por sua natureza, deve ser um ato livre da parte do ofertante, deixando à sua consciência e ao seu senso de responsabilidade eclesial. Não é um preço a pagar ou uma taxa a exigir, como se tratasse de um tipo de imposto de sacramento. Isso aí nos deixa bem claro e nos dá um sentido seguinte: revela-se importante agora a nova tarefa da pastoral do dízimo, que é a importante obra de sensibilização dos fiéis, para que contribuam livremente com as necessidades da paróquia, que são sua, e da qual é bom que aprendam espontaneamente a ter cuidado, porque quem ama, cuida. Em especial modo, naquelas paróquias, comunidades, onde a principal fonte de receita é a oferta da Santa Missa. Então, essa sensibilização poderá proceder tanto mais eficazmente quanto mais os padres do seu lado oferecerem exemplos virtuosos no bom uso do dinheiro, seja com um estilo de vida mais sóbrio e sem excessos em nível pessoal, e também através de uma gestão transparente dos bens paroquiais e comensurada, não sobre projetos pessoais ou de pequenos grupos, mas principalmente que atendam às necessidades reais da comunidade e das pessoas, né? Sobretudo os mais pobres e necessitados das nossas comunidades. Você percebe aí uma grande valorização da dimensão caritativa do dízimo a partir de agora, né, que estava bem esquecida, até mesmo porque não tinha recurso suficiente nas nossas comunidades. E, fechando a questão se foi abolido ou não o dízimo, vamos repetir algumas coisas. Como nós sabemos, a Igreja Católica não fundamenta a prática do dízimo segundo a lei mosaica do Antigo Testamento, mas mediante uma legislação eclesiástica,
Assim é que a redação do quinto mandamento da Igreja, como também essa nova instrução do Papa Francisco, essa nova redação não modifica o que nós temos atualmente hoje, né? A nova redação do quinto mandamento, mais a instrução do Papa, não elimina a possibilidade das paróquias manterem o dízimo tal qual é hoje, como vem sendo praticado nas múltiplas igrejas particulares e que foi resgatado pela Assembleia número 12 e pela Assembleia número 14 da CNBB, né, para que fosse implantado em todas as dioceses do Brasil, em substituição ao sistema de taxas que até então vigia. Ou seja, chamar essa contribuição dos católicos de dízimo não é nenhum pecado e não é uma transgressão legal, como certo grupo de pessoas querem assim fazer crer, né? Um viés totalmente diferente. Porque com esse texto, né, que quer identificar, se insiste em condenar a prática do dízimo. Não. Claro que também poderia se usar um outro termo, poderia ser, por exemplo, partilha, ou talvez até mesmo as ofertas, mas isso não mudaria. A igreja manteve a palavra dízimo, primeiro pela questão da tradição, né, de que já é uma coisa tão antiga, desde mesmo antes do cristianismo, do catolicismo. E nós, da Pastoral do Dízimo, nós católicos fiéis, nós devemos ter a seguinte visão. Até o dia em que os bispos brasileiros se posicionarem contra a prática do dízimo ou mudarem a sua nomenclatura, por exemplo, para partilha ou para oferta, só então poderemos, né, mediante os necessários ajustes e em obediência à igreja, modificar alguma coisa da forma que nós fazemos hoje, né? Porque hoje, gente, na nossa igreja a gente já está cumprindo o que está determinado. Primeiro, ninguém é obrigado a oferecer o dízimo. O dízimo ele é dado de boa vontade, com a mesma regularidade com que a gente recebe nossos ganhos. Não é taxado, não é um tributo, nem é um alívio para a nossa consciência ou uma contribuição pensando para receber o dobro em diante, né? O dízimo ele mantém a nossa comunidade e visa expressar a nossa fé, atender às necessidades dos mais pobres e os que necessitam de ajuda. Se ainda há questionamentos do dízimo, procure a sua pastoral, procure o seu padre, procure participar mais. Até mesmo da administração do dízimo é um direito seu, né? Quem participa de uma comunidade, quem se sente pertencente à comunidade e sente que aquela comunidade pertence a ele, sabe onde o dízimo é aplicado e compreende que o objetivo é o serviço à vida, ao evangelho e às necessidades do homem e da igreja. Então, fica aqui, espero que tenha se esclarecido, né? Foi mudada a nomenclatura no quinto mandamento da igreja, tem essa nova instrução do Papa, mas foi deixado livre para os bispos decidirem como vão manter. E hoje, a prática do dízimo católico no Brasil está atendendo plenamente o que está especificado tanto no mandamento quanto na instrução do Papa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha esclarecido algumas dúvidas. E se você gostar, dê o seu like, partilhe e compartilhe com as pessoas da sua comunidade, com os dizimistas, com todos. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!